Você já deve ter ouvido falar sobre as mega igrejas. É sobre elas que nós vamos falar hoje, um pouquinho. Olá, meu nome é Nathan, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Papo Curto. E hoje nós vamos falar sobre pastores, membros e igreja. Talvez esse não seja um dos vídeos mais alegres do nosso canal, mas pode ser um dos vídeos mais necessários. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre pastores, suas panelinhas e seus membros sanguessugas. Primeiro eu quero começar falando sobre os pastores. Sim, ou raça sofrida é pastor. Se você tem seu pastor e seu pastor é fiel às escrituras, eu sei que isso virou um jargão, né? Ore pelo seu pastor e tudo mais, mas de fato, ore pelo seu pastor, porque é um ministério altamente complicado, altamente complexo, onde exige o topo da sua vida, todas as áreas da sua vida, exige a sua vida. Os pastores, eles são muito acusados de se envolver em panelinhas. Isso eu entendo. Mas, falando sobre um lado da moeda agora, eu não acredito que é a maioria dos pastores. Eu acredito que a maioria dos pastores, pelo menos eu quero acreditar que seja a maioria dos pastores que são fiéis a Deus, fiéis às escrituras e fiéis aos seus membros. De fato são honestos e idôneos. Não estou falando que pastores são perfeitos, mas estou falando de ser fiel ao que as escrituras o chamam para ser fiel, que é a doutrina, que é o cuidado, o aconselhamento, o zelo pela eternidade e pela vida de outras pessoas. Sendo assim, pastores de igrejas grandes exigem certo cuidado, exige uma demanda maior. E é complicado esses pastores cuidar de todos os membros da igreja. Sendo assim, é impossível cuidar de todos os membros de uma igreja muito grande. É impossível. Acaba sendo inviável. Sendo inviável, ele tem uma equipe, ele tem uma liderança que o auxilia. E nem sempre, então, os membros dessa igreja vão receber a visita do seu pastor. Muitas das vezes eles vão receber visita de outro líder, de outro irmão. Que isso, se você não sabe, é o imperativo do Novo Testamento. O imperativo do Novo Testamento não é que o pastor saia cuidando de todo mundo, mas é que a igreja cuide de si mesma. Membro cuidando de outro membro. Não existe aquele negócio de você não entra na minha vida, você não interfere na minha vida, fica aí que eu fico aqui. Não. Para a Bíblia não existe isso. Então, muitas das vezes esses pastores são acusados de participar de certas panelinhas, sendo que isso não é verdade, isso não é real. E por que isso não é real? Porque não tem como eles cuidar de todo mundo. Sendo assim, haverá pessoas que eles têm uma afinidade maior. Haverá pessoas que se dedicam mais para estar com seus pastores, que correm mais atrás, que pedem mais ajuda. Então, muitas das vezes, o seu pastor está fazendo de tudo para cuidar dos membros, mas tem membros que se achegam a ele com mais facilidade e com mais afinco, com mais vigor. E muitas das vezes são esses que vão ter, às vezes, mais atenção e mais cuidado do seu pastor. Talvez você é cuidado por outras pessoas, mas você não é cuidado diretamente do seu pastor, a não ser a pregação de domingo para você de uma igreja grande. Mas tem um outro lado da moeda, que é você, às vezes, que é o membro sanguessuga, que só quer o pastor porque você acha que por dar o dízimo e por pagar o salário do seu pastor, você acha que ele te deve a vida, ele tem que te visitar no tempo que tu quer, ele tem que te visitar no tempo que tu acha o correto, o tempo que você acha que tem que ser.
E não é bem assim que as coisas funcionam. Não é assim, você não é o alecrim dourado da igreja. Mas, de fato, tem pastores que estão envolvidos em panelas, e isso é, infelizmente, isso não é a maioria, pelo menos eu quero crer que não é a maioria de pastores que são assim. Como identificar então, Nathan, que meu pastor ele faz parte de uma panela? Primeiro, identifique se você é um membro sanguessuga. Se você age com seu pastor como meio utilitário, ou seja, o meu pastor tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero, porque senão eu mudo de igreja, porque senão eu não tenho mais compromisso com ele, senão eu não tenho compromisso com mais ninguém da igreja, eu não cuido de ninguém, ninguém cuida de mim, eu só quero o pastor. Você vai matar seu pastor. Observe um padrão entre as pessoas que lhe andam. Isso é um meio de você verificar se é uma panelinha ou não. Por exemplo, as pessoas que lhe andam têm um padrão de mídia social, tem um padrão de fama, tem um padrão de status monetário. Como que é? Casa, carro dessa galera aí. As nossas igrejas, e algumas, não todas, igrejas estão se tornando meios corporativos, onde pastores são CEOs, membros se tornaram leads, e eles, por serem leads, eles são consumistas, eles consomem culto, consomem o pastor, consomem tudo. Culto virou um produto. Uma vez que nós fazemos isso com a igreja do Senhor Jesus, nós manchamos a igreja do Senhor Jesus. Quantas vezes nós profanamos a igreja do Senhor Jesus? Isso é algo que se deve pensar. Pense você que é pastor, se você faz parte de uma panelinha ou não. Pense você, membro, se você faz parte de uma igreja que seu pastor faz parte de uma panela ou não, ou se você é um membro sanguessuga ou não. Pastor, se você é um pastor fiel e que tem membros sanguessugas ao seu redor, procure ajuda. Esse é meu conselho para você. Procure ajuda. Você, membro, que faz parte de uma igreja onde seu pastor faz parte de uma panelinha, cuidado. Cuidado. Porque para essa igreja se tornar uma empresa, totalmente uma empresa, nem tô falando de copiar a estrutura, eu tô falando de ser de fato uma empresa e deixar de ter sido igreja há muito tempo. Cuidado. Ore, peça auxílio do Espírito Santo e chame irmãos mais maduros, mesmo que seja de outra igreja, para compartilhar, para avaliar junto com você. Eu quero dizer que não é todas as igrejas que eu acredito que seja assim. Eu acredito que são poucas igrejas que agem dessa maneira. E bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Pastores, suas panelinhas e seus membros sanguessugas. Quem nós somos nesse meio? Uma vez que Jesus morreu pela sua igreja para torná-la santa, irrepreensível e justa, o que nós temos feito aos domingos das nossas igrejas? Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com sua comunidade, com a sua família, com seus amigos. Por favor, comente aqui sua opinião sobre esse assunto e, por favor, continue comentando estilos de vídeo, assuntos que nós podemos discorrer aqui nesse canal. Então, dito isso, até a próxima.